Imaginemos o seguinte cenário. Tem uma crise econômica global devastadora acontecendo lá fora. Uhum, o caos total. Exato. Empresas fechando, recursos escassos e, bom, um pânico geral, né? E no meio disso, surge uma oferta de emprego absolutamente segura. Nossa, o sonho de qualquer pessoa no momento desse. Pois é, com um pacote de benefícios inegociável, numa corporação gigante e à prova de crises. Mas, de repente, a decisão tomada é simplesmente recusar tudo isso. Parece loucura. Parece muita loucura. Recusar para continuar investindo num cenário de altíssimo risco, sabe, sem nenhuma garantia, e num território que é super hostil. E qual seria o motivo para isso? Exatamente isso. Apenas uma bússola interna, uma direção invisível que aponta exatamente para a tempestade e não para o abrigo. Sensacional essa imagem. E hoje a nossa imersão mergulha num material de estudo que analisa justamente esse tipo de encruzilhada. As fontes dissecam o capítulo 26 de Gênesis, focando numa figura que a história muitas vezes não compreende bem, que é Isaac. Com certeza ele acaba ficando meio esquecido, né? Sim, e a missão da nossa análise hoje é entender como a herança de uma promessa tão gigantesca consegue sobreviver a crises econômicas severas, a oposição e a conflitos de convivência que são, tipo, viscerais mesmo. E bom, o que as nossas fontes deixam muito claro logo de início é que a gente precisa tirar Isaac daquela sombra de ser apenas uma figura de transição. O eterno filho de Abraão e pai de Jacó. Exato. Tem esse estigma histórico que coloca ele quase como um figurante passivo na história. Mas, quando dissecamos os textos, vemos que ele é a ponte viva. Ele é indispensável para a aliança que o original chama de Berit. Nossa, então ele é o patriarca que sustenta tudo. Ele mesmo. E a trajetória que vamos investigar hoje não é um simples manual de sobrevivência no deserto. Ela tem implicações teológicas muito profundas. Faz sentido. E apontam ininterruptamente para uma semente futura, Yeshua. E é isso que garante que o plano de redenção alcance absolutamente todas as nações. Perfeito. Então vamos direto ao primeiro grande obstáculo apontado nos textos, que a gente pode classificar como o teste da fome. É um teste pesadíssimo. Sim, a narrativa já começa com uma crise brutal na Terra. O termo hebraico é raba, e não é uma recessão leve, tá? É uma fome que ameaça a continuidade da própria vida. E o instinto biológico de preservação ditava uma rota muito clara no mundo antigo, né? Descer para o Egito. O Egito era a superpotência. Tinha o rio Nilo, uma infraestrutura agrícola que não dependia só das chuvas imprevisíveis. Era o porto seguro por excelência. Mas aí a bússola interna dele sofre uma interferência. Exatamente. A ordem divina é claríssima, não descer ao Egito. O texto usa a expressão Altered Mitzraim. Uma proibição direta. E em vez disso, ele recebe a instrução para ficar em Gerá, que é um território sob o domínio dos filisteus e do rei Abimeleque, e viver ali como um peregrino, um ger. É uma tensão absurda entre a obediência e a lógica financeira. E vale muito a pena a gente se aprofundar no porquê dessa ordem parecer tão ilógica, sabe, de um ponto de vista estratégico. Como assim? É que Gerá ficava bem na orla do deserto do Negueb. Então, permanecer ali durante uma seca significava, humanamente falando, condenar o próprio rebanho e a família à morte. Nossa, verdade. É como aquela oferta de emprego que eu falei no início. Recusar a corporação para ficar no meio do risco máximo. Exato. A obediência geográfica, nesse caso, é uma prova de fogo que desafia todo o raciocínio. O material que estamos analisando aponta que a permanência de Isaac ali deveria ser, antes de tudo, um ato de adoração e confiança. Uau! A provisão não viria daquele sistema opulento do Egito? Viria da obediência direta e radical. E se a gente conectar isso a ensinamentos futuros, vemos Yeshua reforçando exatamente esse princípio. A ideia de que os seguidores são peregrinos, confiando na providência, num mundo que muitas vezes, parece um deserto árido. Isso derruba aquela crítica de que a fé da época era só uma tradição cega, né? Ele teve que fazer uma escolha existencial muito ativa. Com certeza. Mas é justamente aí que o texto dá uma guinada incrivelmente humana e, honestamente, um pouco desconcertante para nós. Eu sei bem onde você quer dizer, onde a gente vai chegar agora.
O herdeiro da promessa vacila feio. Vacila demais. O instinto de sobrevivência bate na porta. O medo fala mais alto. E as fontes relatam que Isaac comete exatamente o mesmo erro que o pai dele cometeu anos antes. Ele mente. Ele mente. Para proteger a própria vida no meio daquele povo estrangeiro, ele diz que a esposa dele, Rebeca, é apenas sua irmã, usando a frase achou-te ir-te. E aqui, eu, como um estudioso do tema, confesso um incômodo real com essa narrativa. Tipo, como é que o portador de uma aliança tão sagrada falha moralmente de uma forma tão primária? É chocante, né? Sim, e pior, ele acaba sendo exposto e repreendido por um rei pagão. Fica a sensação de que o herdeiro simplesmente não está à altura do legado que recebeu. Mas sabe, essa contradição é um dos pontos mais altos da análise, porque isso expõe a natureza humana sem nenhum tipo de maquiagem. A repreensão do rei Abimeleque é carregada de uma ironia finíssima. O rei pagão dando lição de moral no patriarca. Exato. O texto original relata que o rei chama a atenção dele usando o termo hebraico Ashan, que significa culpa profunda ou um pecado que exige reparação. Nossa, isso é revelador. Mostra que já existia um padrão moral básico operando no mundo antigo, mesmo fora da aliança. Um senso universal de certo e errado. E a mentira do Isaac não foi um detalhe qualquer. Ela expôs a Rebeca a um perigo inimaginável e comprometeu o testemunho dele diante de toda aquela nação. A fraqueza moral tá lá, registrado para provar que a santidade dos personagens não era, tipo, um estado perfeitamente constante. Mas isso levanta uma questão fascinante, sobre como a promessa se sustenta. Qual seria? Se o patriarca não consegue manter sequer a integridade básica sob pressão, o que é que impede a aliança de simplesmente desmoronar de vez? A resposta para isso é o cerne teológico dessa passagem. O texto prova de forma inquestionável que a promessa não está fundamentada no mérito de Isaac. Não é um contrato de performance, né? Um deslize não anula o acordo. De jeito nenhum. A aliança se sustenta única e exclusivamente no juramento inquebrável, o Shebuá, que foi feito a Abraão. A eleição divina não foi cancelada pela falha ética, mas as fontes também não passam pano para ele, não. Pois é, gerou uma desconfiança enorme. Sim, a atitude trouxe tensões desnecessárias com os líderes locais. A graça até cobriu a falha, mas a falha gerou, sim, consequências sociais bem graves. Essa análise muda a perspectiva, porque a permanência dele em Gerá, mesmo com esse tropeço todo, manteve o cara na geografia onde a bênção deveria acontecer. Ele ficou onde foi orientado a ficar. E isso nos conduz direto à segunda parte da nossa imersão, os conflitos e a inveja. Nossa, sim. Porque, por incrível que pareça, não foi a fome que quase destruiu Isaac, mas sim a prosperidade astronômica que veio logo depois daquela obediência territorial. O sucesso virou um problema muito mais perigoso que a escassez. É que a gente precisa compreender a magnitude desse sucesso dentro da economia agrária lá da Idade do Bronze. As fontes relatam que ele lança sementes naquela terra dura e castigada pela seca, e no mesmo ano colhe 100 por 1. 100 vezes mais? A palavra lá é mea shearim, se não me engano. Exato! Para a agricultura antiga, onde o rendimento normal, nas melhores condições possíveis, não passava de 5 ou 10 por 1, uma colheita 100 vezes maior beirava o absurdo. Era um milagre visível. Desestabilizou toda a economia local. E essa riqueza inevitavelmente virou um outdoor luminoso de que tinha um favor operando ali. E a reação da sociedade ao redor, bom, não foi nada de admiração. Foi uma hostilidade imediata. A inveja, o caná, entra em cena de um jeito muito tóxico. O sucesso de um estrangeiro se tornou intolerável, e as fontes detalham uma tática de guerra econômica bem específica usada pelos filisteus. Eles começam a entulhar os poços de Isaac com terra, num processo chamado Satã. E a gente tem que parar para dimensionar o que é tapar um poço no Negueb. Água é poder, né? É soberania, é a linha tênue entre a vida e a morte. Tapar poços não é só vandalismo, é uma tentativa muito deliberada de apagamento histórico.
E precisamos observar a psicologia da inveja aí. Como assim a psicologia da inveja? O invejoso não quer necessariamente o recurso para si. Ele só não suporta que o outro tenha. Se eles quisessem a água, teriam roubado os poços e usado para beber. Verdade, mas eles entulharam. Eles destruíram a fonte. Sim, tentaram arrancar pela raiz o legado que vinha de Abraão. Mais tarde, a gente vê esse mesmo princípio destrutivo operando quando entregam Yeshua por pura inveja. Cortar o acesso à água era tipo uma ordem de despejo mortal. E é aí que a estratégia do Isaac me faz questionar muita coisa. Por quê? Diante de uma agressão dessas, a resposta humana natural, ainda mais no Oriente Médio Antigo, seria reunir os servos e defender a água até a morte. Puxar a espada e lutar. Exato, mas o que a gente vê é um desgaste emocional enorme. Ele cava, encontra a água e os pastores aparecem dizendo que a água é deles. O poço vira Ezeque, contenda. E ele simplesmente recua? Ele recua, entrega o poço, vai para outro lugar, cava de novo e nova disputa. Esse segundo poço ganha o nome de Sitna, inimizade. Confesso que para nossa mentalidade moderna, corporativa, isso soa como pura fraqueza. Parece rendição covarde. Sim, é como sofrer sabotagem na sua empresa e, em vez de processar os rivais, você simplesmente empacota tudo e muda de quarteirão. Isso não é incentivar o abuso deles? É assim que o senso comum lê a situação. Mas o material de estudo nos convida a usar uma lente de inteligência espiritual muito mais profunda. A raiz da palavra Sitna tem ligação direta com Satã, denotando um adversário, um opositor espiritual. Espera aí, então era mais do que briga por terreno. Muito mais. Sugere uma oposição sistêmica para arrastar ele para a guerra, para o desgaste, para longe da aliança. A ideia era fazer ele lutar com as próprias mãos pela sobrevivência e perder o foco. Nossa, isso muda o peso das decisões dele. Não era fugir da briga, era escolher qual batalha valia a pena lutar de verdade. Sem dúvida. E essa diplomacia é um protótipo brilhante do que Yeshua ensinaria séculos depois no Sermão do Monte, dar a outra face. A mansidão como demonstração de força, né? Exato. Ele abre mão dos poços temporários porque tem uma convicção inabalável de que a segurança dele não depende daqueles recursos específicos. Ele vence a agressão pela resiliência incansável. Confia mais na providência do que no próprio braço. E essa recusa em entrar na lógica do olho por olho finalmente rompe a barreira. Ele cava um terceiro poço e finalmente ninguém vem disputar. O lugar ganha o nome de Reobote. Que significa espaços amplos ou alargamento. Isso. O alívio dele é nítido, é possível notar ele reconhecendo que o espaço foi dado por Deus. A vitória não veio da espada. Mas isso nos obriga a olhar para a história com cautela, porque Reobote deu espaço para respirar, só que a paz definitiva não veio ali. Aquele foi o espaço físico, né? Não a segurança espiritual completa. Perfeito. Para que uma paz duradoura fosse estabelecida, era necessário um retorno à geografia sagrada. O que nos leva ao terceiro e último grande momento da nossa imersão hoje, o Pacto de Paz em Berseba. Isaac sai lá da planície que trouxe tanta dor de cabeça e sobe para Berseba. E Berseba é o ponto de virada definitivo. A fonte narra que assim que ele chega, na mesma noite acontece uma teofania. O Criador se revela de ser o Deus de Abraão e solta o imperativo não temas. O tira. Imagina a carga emocional dele, vindo de fome, mentira, poço tapado, briga. Nossa, esse não temas age como um antídoto contra anos de estresse e veneno. É a reafirmação de que o controle sempre esteve nas mãos divinas. E é nesse ponto que a fonte destaca uma ordem de ações que, subverte toda a lógica de sobrevivência. Ele chega no deserto de Berseba com família e gado. A urgência máxima é a água. A lógica diria para cavar na mesma hora. Pegar a pá e trabalhar. Mas ele não faz isso. O texto é cirúrgico. Primeiro, ele edifica um altar, o misbit, invoca o nome, monta a tenda e só depois os servos começam a cavar o poço. Eu acho essa inversão de prioridade simplesmente fantástica. E é uma lição central? O altar precede a sobrevivência material, a adoração está acima da necessidade física.
é reconhecer que a provisão perde todo o valor sem um alinhamento íntegro. A gente vê o eco disso depois na instrução de buscar primeiro o reino para que as coisas sejam acrescentadas. A postura dele é a materialização perfeita disso. Trazendo para a nossa vida, priorizar o altar antes do poço é como decidir alinhar a mente logo cedo, em vez de acordar e já ser engolido pelo caos das urgências e contas para pagar. Perfeita analogia. É garantir o centro de gravidade antes de encarar o mundo externo. E no texto, o resultado disso é uma virada geopolítica chocante. Fabulosa, eu diria. O próprio rei, Abimeleque, que perseguia Isaac, faz uma viagem diplomática até ele com o general do exército, e para propor um tratado formal, um pacto, o alá. E a justificativa do rei é a maior vitória da diplomacia de Isaac. Ele confessa que eles viram claramente que o Senhor é com Isaac. É um impacto irrefutável do caráter. Isaac não venceu pela força. Ele venceu pelo que uma das nossas fontes chama de o cansaço da bondade. Isso é lindo, cansaço da bondade. Sim, ele forçou os opressores a reconhecerem uma força superior, e o que vemos ali é o triunfo absoluto dos valores de paz. Isaac tinha o direito de se vingar agora, estava por cima, mas ele não humilha o rei. Ele prepara um banquete. E sela o acordo. Ele se torna um agente estabilizador. E a beleza narrativa tem um sincronismo poético incrível, porque, no exato dia desse banquete de paz, os servos chegam correndo com a notícia: acharam água. O timing perfeito, né? Absolutamente perfeito. A água jorrou só depois que o altar foi erguido e a paz foi selada na mesa. É o fechamento magistral. Isaac dá a esse poço o nome de Sheba, que é juramento, consolidando Beer-Seba. Aquele local vira um marco. E voltando à premissa das fontes, toda essa jornada, desde a fome, aponta para Yeshua, a fonte de água viva. Uma provisão final que nunca seca. Isso mesmo, mostrando que a redenção não é um poço de terra. Uma conexão brilhante. Bom, caminhando para a reta final da nossa análise detalhada, vamos reunir tudo. Aprendemos sobre a bússola interna, sobre ficar onde há direcionamento, mesmo que a lógica financeira aponte o contrário. A importância da obediência territorial. Vimos que a resiliência pacífica pode parecer fraqueza, mas neutraliza inimigos por pura exaustão. E o princípio atemporal de edificar o altar antes de cavar poços com as próprias mãos. É um mapa vivo de como a dependência genuína transforma lugares de disputa em campos de paz inegociável. Não é só a história antiga. De forma alguma. E para coroar nossa inversão, as fontes deixam uma última reflexão que muda tudo. O texto mostra Isaac reabrindo os poços do pai dele. Ele honrou o legado, mas ele não pôde se dar ao luxo de parar ali. A água de Abraão não foi suficiente para sustentar o rebanho dele. Exato. Ele teve que enfrentar o solo duro por conta própria, suar frio para cavar poços inéditos para sustentar as necessidades do seu tempo. E isso deixa um pensamento provocativo para quem nos ouve. Qual seria? Até que ponto a gente está tentando saciar a sede dos nossos dias modernos, bebendo só da água dos poços intelectuais e espirituais escavados pelas gerações passadas? Será que a herança dá conta dos desertos inéditos de hoje? É uma pergunta e tanto. Pois é. Ou será que chegou o momento incontornável de cada ser humano assumir a própria ferramenta, aceitar a poeira e iniciar sua própria escavação rumo a uma fonte viva e estritamente pessoal, que o som das pás cavando a terra seca ecoe em nossas mentes? Continue aprofundando e até a nossa próxima imersão.